Boa noite. A expectativa para a votação do segundo turno da reforma da Previdência foi assunto em destaque hoje no Senado. Há dúvidas se será possível votar a proposta ainda na primeira quinzena de outubro. Se há uma expectativa em relação à reforma da Previdência, e eu que não gero falsa expectativa em relação a ela, que não acredito que ela seja a salvação do país, não quero retardar, porque se há um impacto positivo na economia, no mercado, nós temos que apressar. E o Congresso não tem o direito de retardar os procedimentos. Nós não votaremos essa reforma enquanto não tivermos uma decisão clara, cristalina, sobre o tema dos recursos para estados e municípios procedentes da desoneração, da seção onerosa em relação ao petróleo do pré-sal. Nós acreditamos que, independentemente da quebra do interstício, nós não teremos essa votação realizada na próxima semana. E a nossa concentração agora é principalmente por tentar derrubar alguns daqueles destaques que não foram aceitos no primeiro turno. E aí, obviamente, votado os destaques e aprovada no primeiro momento, no primeiro turno, a reforma da Previdência, agora eu acho que acalmar os ânimos e partir para votar o segundo turno entre o dia 22 e 23. O veto presidencial ao projeto que muda regras eleitorais vai ser analisado na próxima sessão do Congresso, marcada para terça-feira, dia 8 de outubro. Outros 4 vetos foram examinados ontem. Vamos ver quais são eles na reportagem de Isadora Fonseca, que explica também outro item da pauta do Congresso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Plenário cheio, discursos inflamados e apelos do presidente para manter o quórum de votação. Eu queria fazer um apelo aos deputados e deputadas e aos senadores e senadoras. Nós atingimos 64 senadores e 402 deputados. Como a pauta vai até mais tarde hoje, eu queria pedir para que os deputados e os senadores, as deputadas e as senadoras, fiquem em plenário. Nós temos vários destaques para votar, a LDO e os PLNs. E quando o quórum foi atingido, senadores e deputados começaram a votar pautas importantes para o país. 5 vetos do presidente da República estavam na pauta. Na votação, os parlamentares optaram por manter 4 vetos do presidente da República: a lei que criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ao projeto que regulamenta a profissão de cuidador, a lei que cria o Cadastro Nacional da Pessoa Idosa e do estabelecimento de prazo para o julgamento pelos tribunais superiores de medidas cautelares. Um veto não foi analisado e ficou para a sessão do Congresso de terça-feira, o veto à lei que muda regras do fundo eleitoral. Outro item que estava na pauta e ficou para a próxima sessão foi a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2020. A lei, elaborada pelo governo federal e votada pelo Congresso, define os gastos públicos para o ano seguinte. A Constituição determina que a LDO tem que ser votada até o dia 17 de julho de cada ano. Mas a LDO foi aprovada apenas em agosto pela Comissão Mista de Orçamento. O texto mantém a proposta original do Poder Executivo de reajuste do salário mínimo para R$ 1.040 em 2020, sem ganhos reais. O texto também prevê para 2020 um déficit primário de 124,1 bilhões para o governo federal. Desde 2014, as contas do governo estão no vermelho. A previsão é de que essa situação continue até 2022. A ausência de técnicos do Ministério do Meio Ambiente frustrou a audiência pública hoje na Comissão de Meio Ambiente. O presidente da comissão, senador Fabiano Contarato, leu um e-mail do presidente do ICMBio e lamentou o ocorrido. O objetivo era debater as unidades de conservação brasileiras e os problemas por elas enfrentados. Só que dos 5 convidados, apenas 2 compareceram: o auditor de controle externo do TCU e a representante do Observatório do Manejo Florestal Comunitário e Familiar. As atenções todas se voltaram para um protesto do presidente da comissão pela ausência de palestrantes do ICMBio e do IBAMA. Eu tinha até me preparado para fazer algumas indagações aqui. Os demais convidados, se não me falha a memória, faltaram alguns deles aqui. O Walter faltou aqui, o Luiz Felipe também faltou, né?
tem seus motivos, sua razão que nós temos que respeitar. Eu estou extremamente triste com o que vem acontecendo, porque foi expedido o ofício, estava tudo certo, para a participação de 3 técnicos que muito poderiam estar contribuindo, mas eu quero acreditar que isso não tenha sido uma mordaça, porque já teve aqui uma representante da SEMA, a senhora Elizabeth Vema, esclarecendo que isso sim foi uma vedação. Eu até tomei a liberdade e com minha equipe falando, além de reiterar o convite, disponibilizei a possibilidade de fazer uma videoconferência para até otimizar o tempo, a economia, e também foi recusado pelo presidente do ICMBio. Perspectivas e desafios dos negócios de impacto social. Esse foi o assunto em debate hoje na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle. Não são ONGs nem instituições de caridade, são empresas de fato. Mas, além do lucro, tem outro enfoque: a preocupação em melhorar a realidade de comunidades carentes. O Senado quer apoiar essas iniciativas. Os negócios de impacto, além de ter um objetivo econômico de gerar resultados financeiros, também vai ter um objetivo social e, algumas vezes, ambiental. Ou seja, o objetivo não é único, ele é duplo e, às vezes, triplo. Ele criou uma empresa chamada Moradigna, cujo propósito da empresa é reformar barracos de favela. E aí vem o primeiro problema: o morador da favela não tem dinheiro para reformar seus barracos. Então, ele criou um modelo de negócio. Como é que é esse modelo de negócio dele? Ele faz parcerias com os bancos, então taxas de juros mais acessíveis, que as populações conseguem pagar no boleto. Parcerias com as lojas fornecedoras de materiais de construção, então materiais mais baratos. Tem projetos pré-prontos de reforma dos barracos, então ele ganha em escala, não precisa ficar personalizando. Usa, quando possível, mão de obra local da própria população na reforma dos seus barracos. Resultado, ele já reformou mais de 500 barracos lá. Espero criar um fortalecimento de uma rede que já se comunica e que possa ser potencializada pelo poder que é o poder que está no Senado Federal. Barreiras como falta de previsão legal, sistema tributário complexo e pouco suporte de outras empresas e mesmo do Estado entravam a disseminação desse tipo de negócio. Os debatedores apresentaram reivindicações, apontaram caminhos. De um lado, aspectos regulatórios, já foi citado o PLS 338 de contrato de impacto social, está aqui no Senado, então é um papel-chave que o Senado pode cumprir, regulamentando essa agenda nova. Tanto o Senado quanto a Câmara têm áreas de produção de conhecimento, centros de estudos, enfim, pode jogar energia, produzir mais seminários, mais debates, capilarizar com as assembleias estaduais, enfim, gerar um amplo debate sobre esse tema fundamental. O governo também tem um papel importante de atrair o privado para essa temática. Existe já no mundo um tipo societário específico para acomodar esses dois interesses dentro da mesma entidade jurídica, que são as B Corporations, que são empresas que têm um regime próprio de regulamentação, por exemplo, tem um regime próprio de responsabilidade dos administradores, elas podem não distribuir lucros ou não distribuir todo o lucro, elas têm um relatório de impacto social e ambiental anual que elas têm que fazer. Imagine você que em todo o Brasil existem 14 mil obras paralisadas. Quem fez o levantamento foi o Tribunal de Contas da União. No Senado, a comissão que tem a tarefa de fiscalizar o uso dos recursos públicos estuda providências contra esse desperdício de dinheiro. Esse é um dos temas do programa Salão Nobre desta noite. Todo mundo sabe que a função do Congresso é fazer leis, mas os parlamentares têm outra função pouco falada, mas não menos importante, que é a de fiscalizar as ações do Poder Executivo. Em 2017, o Senado desmembrou a Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Defesa do Consumidor e criou uma comissão permanente exclusiva para fiscalização, controle e defesa do consumidor. É a Comissão de Transparência. Recém-chegado na casa, o senador Rodrigo Cunha é o segundo a presidir essa nova comissão, mas já traz uma experiência de atuação no PROCON de Alagoas. Nesses primeiros 8 meses,
O foco dos debates da Comissão de Transparência foram as obras inacabadas, em especial as creches. Dados do Tribunal de Contas da União mostram que 35% das obras públicas estão inacabadas. São 14 mil obras inacabadas em todo o país. O senador tem essa função de fiscalizar os recursos públicos, os serviços públicos, fazer com que essas obras inacabadas não seja algo constante e algo normal no nosso dia a dia. É interessante como muitas vezes os gestores já se acostumam a fazer lançamentos de ordem de serviço cada vez mais. Antes você inaugurava a obra, hoje você inaugura um papel que você está assinando como se fosse a inauguração da obra e às vezes inaugura 2, 3 vezes. Como combater esse problema? Primeiro identificando, e para isso nós estamos fazendo uma linha de atuação fortemente, conversando com o CNJ, conversando com todos os órgãos de controle, Tribunal de Contas da União, CGU, para tentar identificar como nós, que somos senadores, que temos uma comissão nas mãos, que podemos ter um instrumento de trabalho sensacional, contribuir para que isso não seja uma realidade. Então, traçamos uma linha de atuação, entre as quais o foco principal foi escolhida as creches e pré-escolas que estão inacabadas por todo o país. Para se ter uma ideia, no meu estado de Alagoas, existem 81 creches que estão inacabadas. Mudanças na Lei Geral das Telecomunicações trazem novo modelo para a prestação de serviço da telefonia fixa. A relatora do projeto, senadora Daniela Ribeiro, fala sobre isso na nossa entrevista de hoje. Senadora, a proposta foi celebrada no Senado com uma esperança de garantir investimentos na infraestrutura de telecomunicações, investimentos na universalização da banda larga no país, né? Qual a senhora acredita que é a importância desse novo marco legal? Como ele vai viabilizar essa melhora na universalização da banda larga no país? Quando a lei, a LGT, ela foi pensada para um modelo de telefonia fixa que você imagina que foi para 20 milhões de telefones fixos, naquele modelo onde o telefone fixo era um patrimônio. Né? Quando se comprava um Declarava telefone, na declaração de imposto de renda, imposto de renda, quando se pensava em comprar para você deixar para um filho, né? Para você imaginar que aquilo ali custava, vamos pensar no dia de hoje, R$3 mil, né? E era um patrimônio realmente. Né? E existia 20 milhões, vamos dizer assim, naquela época. E hoje, né, você imaginando que hoje, um modelo para um telefone móvel, nós temos cerca de 210 milhões de telefonia móvel no nosso país. Então, significa dizer que nós temos uma lei... Segundo a Anatel, havia 36 milhões e 500 mil telefones fixos ativos em operação no país em março deste ano, né? Ou seja, 36 milhões de telefones fixos e mais de 200 milhões de telefones móveis, né? Mais de 200 milhões, 210 milhões, cerca de 210 milhões. E a lei, né, uma lei totalmente desatualizada. Então, o que nós fizemos foi atualizar uma lei para uma realidade que é totalmente diferente, né, da realidade que a gente está vivendo. Então, atualizamos para hoje. Então, o Senado Federal, e aqui eu digo, fui relatora, mas o Senado, como todos, os 81 senadores, eles fizeram essa modificação, nós fizemos essa modificação para uma realidade totalmente atual, que é a que vivemos hoje. Então, a partir desse momento, nós, com essa universalização, que é o que significa hoje, né, passando do modelo de concessão para autorização, né, que é simplesmente você abrir, você dá a condição de que o mercado ele possa modificar e fazer com que haja novos investimentos e fazer com que nesse novo modelo nesse investimento, você preparar esse novo momento para a chegada do 5G. Nós já tivemos o 2G, 3G, 4G e agora o 5G. Você prepara o país para aquilo que o mundo inteiro, né, está vivendo. Nós precisamos de internet rápida, nós queremos que as pessoas falem agora não por telefone fixo, mas por telefone móvel, internet rápida, e é isso que nós fizemos através do PL 79. Senadora, a questão, como é que essa mudança gera recursos, né? Então, porque
Perdão, continuo. Ela gera... A mudança de modelo, né? Como é que a mudança de modelo de concessão para autorização vai gerar esses recursos que vão possibilitar esses investimentos em infraestrutura de telecomunicações? Então, na hora que você permite que... Primeiro que a telefonia fixa, você não havia mais investimento. Qual é a empresa que quer investir mais naquela telefonia, em orelhões, investimento naqueles bens, naqueles modelos que você não mais vê as pessoas utilizarem? Né? Não há mais como você investir, as empresas não têm mais interesse em investir, já que não tem mais uso. Então, aqueles bens que são chamados bens reversíveis, que voltam, que naquela época da Telebrás, que se utilizava, que voltam, né, para as empresas e que agora, né, existe o compromisso, né, de que essas empresas, tendo acesso a esses bens, que vão ser calculados, e aí existe um compromisso, né, da Anatel de fazer esses cálculos e que esses bens, ao serem calculados, né, com esse retorno às empresas, serem calculados, e aí sim, através desse cálculo, que a Anatel, dentro do projeto, com esse compromisso de fazer com que esses cálculos através de uma auditoria externa, e aí sim é importante dizer que com acompanhamento do Tribunal de Órgãos Fiscalizadores, tanto a Anatel, que não deixa de ser, porque as pessoas, alguns perguntam, mas aí não vai haver fiscalização. Sim, não deixa de existir, né, a regulação, a fiscalização através do Tribunal de Contas da União, através de órgãos fiscalizadores, de que, através desses cálculos, vai haver o investimento em universalização, e aqui a gente está falando de quê? De municípios, de estados, de regiões que não têm acesso hoje à telefonia, e eu digo a internet rápida, eu vou sempre me referir à internet rápida para que você possa compreender, né, de que quando a gente fala, mas no meu município eu não consigo ter, quando a gente vai chegando de um lugar a outro, a gente não consegue se comunicar, né? E a gente não fala de município, não só, e aqui a gente fala norte, nordeste, região norte, nordeste, que é a mais atingida no sentido de não ter esse acesso, mas quantas pessoas, e aqui a gente fala de estados como São Paulo, né, como o Rio de Janeiro, que muitas vezes a gente imagina, ali regiões que têm acesso, mas quantas pessoas aqui, para quem eu estou falando, e quando você sai na periferia de um lugar para outro, não consegue também acesso. Não tem sinal, você não tem sinal. Então, você imaginar que agora, e aí não digo imediatamente, a gente sabe que é um processo, né, que vai existir, né, nesse momento, a partir de agora, né, sancionada a lei, nessa expectativa, tem sim um processo de mudança, de atualização, de organização desse processo como um todo, mas que, sim, em breve, né, a gente vai ver tudo isso acontecer, né, esse movimento todo, né, de ajustes, onde as coisas vão acontecer, e nós haveremos sim de ver, porque, como eu disse, é apenas a preparação para que o 5G aconteça, a universalização aconteça, e esses municípios, esses locais onde simplesmente não se fala, não se comunica, mesmo tendo a telefonia, né, móvel, mas a internet rápida ela não consegue chegar, e ela sim, a partir de agora, ela começará, né, a acontecer e a gente ter essa comunicação. A gente viu agora, vamos dar alguns exemplos, no caso do furacão, que passou agora, né, nos Estados Unidos, e a gente viu qual era o único tipo de comunicação que conseguiu existir para que as pessoas pudessem se dizer, tem gente ali que está sem acesso, está tendo dificuldade de acesso, e as pessoas conseguiram se comunicar para avisar onde encontrar essas pessoas, através da telefonia móvel, da internet rápida, e assim que funcionava. Então, você imagina que o caos hoje, quando não existe esse tipo de comunicação, né, ou como é que acontece. Então, a importância realmente desse tipo de necessidade que e a gente ficando para trás. Então, a importância da atualização realmente, né, de uma lei como essa, onde a gente estava muito atrás, né, mais de 20 anos, como a gente colocou aqui, ela era fundamental. Então, o que nós fizemos, né, e aqui mais uma vez reforçar, que durante todo esse processo foram 7 meses, né, debruçada em uma lei, em um projeto de lei que aqui eu até faço um registro importante que veio, né, da Câmara através do deputado Daniel Vilela, né, que foi o autor dessa proposta, e que o Senado Federal analisei, na realidade foram 16 emendas, né, analisadas, e com cuidado. E rejeitou todas. Rejeitamos todas as emendas,
E aqui falar também do relator à época, que foi o relator, o senador Otto Alencar. Então, foi um processo que ele foi penoso, né? Mas que porque esse projeto ele foi para uma comissão especial, uma comissão especial. Comissão de Desenvolvimento Nacional, criada para tramitar projetos que promovessem o desenvolvimento nacional com muita celeridade, né? Então, ela foi aprovada lá e depois ele ficou parado muitos anos, Isso, né? Então ficou parado. Então, houve também uma judicialização, onde aconteceu, e aí o STF entendeu que deveria voltar a plenário. Então, mais à frente, houve essa questão. Importante aqui, eu queria ressaltar o respeito do presidente Davi Alcolumbre, no sentido de que muito houve de pressão para que fosse direto aqui ao plenário. O presidente respeitou a relatoria nossa, o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, o senador Vanderlan Cardoso, que teve o respeito à relatoria, à nossa relatoria. Isso assim, demonstra o quanto o Senado Federal teve a maturidade de entender, né, o tempo de cada um, a importância do entendimento também da nossa compreensão e receber. E aqui eu quero também destacar, ouvimos a todos os lados, porque eram interesses alguns convergentes e outros divergentes, né? Você imagina que havia... O tema dos bens reversíveis gerou polêmica até no plenário. Muitas polêmicas, né? Porque alguns diziam, e aqui é importante frisar, existia a subvalorização, né? Dizer que o valor era altíssimo, e a supervalorização. Aliás, que era baixíssimo o valor, ou então a supervalorização, que era altíssimo valores. Esses valores, eles vão ser, claro que vão ser calculados de maneira responsável, com o acompanhamento, como eu disse, e a fiscalização de órgãos que têm o dever, né, de fazê-lo com muita responsabilidade. Então, a Anatel, como eu disse, não deixa de cumprir, porque a concessão, ela regula de uma forma mais forte, e a autorização deixa tudo com frouxidão. Não funciona dessa forma. É óbvio que a Anatel vai continuar cumprindo o seu papel. O governo federal tem a obrigação também de cumprir o seu papel. E no que diz respeito também ao cuidado com a universalização, que é o principal, que eu digo sempre e dizia sempre, que o nosso papel como servidor público, como representante do povo brasileiro, é fazer com que isso chegue até a ponta, né? Com que a internet rápida chegue até o cidadão brasileiro. Esse era o nosso maior cuidado, garantir com que esse serviço ele realmente chegue. Então, com que garantia? E é o que o governo ele se propõe, que através, que se propôs isso aqui durante todo esse processo, foi colocado, inclusive no dia que aprovamos aqui nessa casa, foram as falas de todos, se todo mundo prestar atenção, de todos os senadores, no sentido, e aqui também o papel do líder do governo, importante, o senador Fernando Bezerra, colocar no sentido de dizer, olha, a nossa maior preocupação é que realmente as coisas aconteçam no sentido de que o cidadão chegue até o cidadão brasileiro, a cada um deles, a internet rápida. Então, a universalização da banda larga. Para ter internet rápida para todo mundo. Isso aí. Então, se alguns perguntavam, mas a empresa ganha gente, ninguém pode dizer, tem que virar o santo e o diabo nessa história. Não, acredito que o empresário ele não pode ser demonizado, né? E dizer, olha, o cidadão ele tem que ser santificado e o empresário demonizado. A gente não quer isso. A gente quer que todos tenham os seus direitos garantidos, né? Aqueles que trabalham, tanto o cidadão brasileiro que trabalha e merece ser respeitado, né? E aquele pequeno, quanto também aquele também que trabalha, que é o empresário. Agora, sem que haja prejuízo de um, né, em defesa de outro. Isso é o que nós não desejamos. E acho que esse trabalho foi cumprido, né, à risca, foi o que nós fizemos. E vamos continuar fazendo nosso trabalho, fiscalizando, né, e cumprindo para que tudo isso, no final das contas, seja o grande ganho, né, do nosso país. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.